Muito bom dia, estamos de volta aqui no Projeto Terra Oculta e hoje estarei respondendo algumas perguntas que o pessoal deixou aqui no canal, né? Mas antes, espero que tiveram uma boa semana aí, sejam todos bem-vindos nesse vídeo aqui, né? E o pessoal andou deixando algumas perguntas, eu peguei algumas, né? Eu achei interessante que tem certas perguntas que uma pergunta dá sequência à outra pergunta, né? Então eu achei por bem colocá-las em sequência e responder o que o pessoal deixou aqui. Coisas até interessantes, né? Uma delas é uma pergunta que deixaram aqui sobre universos simulados, né? Pediram para eu comentar sobre a teoria do cientista de Harvard, que escreveu aqui, que o universo foi criado em um laboratório por seres muito evoluídos, né? Como eu sempre falo, nós não vivemos numa simulação de computador, nós vivemos uma simulação consciencial, é diferente. Mesmo porque o computador ele não tem a capacidade de simular a nossa realidade dentro da nossa tecnologia, né, como eles imaginam. Por que isso? Porque o que corre aí nos meios acadêmicos, na Universidade de Cambridge, Oxford, é que você teria uma civilização antiga que criou essa simulação aqui para estudar as consciências simuladas. Ou talvez essa simulação pereceu, foi destruída e só ficou a simulação. Mas aí vem a pergunta: se essa civilização chegou a um ponto tecnológico de criar uma simulação, e nós estamos chegando nesse outro ponto tecnológico de criar uma simulação também, então essa simulação que nós vivemos é a primeira simulação ou é uma das várias simulações que existem? Como se uma civilização tivesse criado outra simulação e aí os seres daquela simulação tivessem criado outra simulação dentro da simulação e assim por diante, né? Se fosse assim, dentro da tecnologia computacional como nós conhecemos, o poder de processamento iria diminuindo, porque uma civilização simulando outra e essa simulação simulando mais outra e mais outra e mais outra, isso acabaria chegando a um ponto de saturação do processamento, ou seja, o poder de processamento não seria capaz mais de simular uma outra simulação e uma outra e uma outra. Então é muito improvável que nós vivemos uma simulação com uma tecnologia similar à nossa tecnologia computacional, né? Por quê? Por causa desse problema do processamento. Se uma civilização simula outra e essa outra civilização que está simulada cria uma tecnologia que simula outra e a outra cria outra simulação e assim por diante, você então tem um limite de processamento. O que ocorre é que nossa simulação é uma simulação baseada em consciências, que nós não sabemos o que é. Então a plataforma para essa simulação girar é um campo mental que não é energia, não é matéria, mas não sabemos o que é. É uma tecnologia avançadíssima e com poder de processamento ilimitado. Essa é a grande diferença. Então, esse negócio de criar em laboratório é muito improvável por causa do problema do processamento, do poder de processamento, né? E dentro dessa perspectiva nós seríamos qual simulação? Porque sabe-se que hoje em dia existem diversas simulações em mundos paralelos. E o poder computacional para você abranger tudo isso de uma vez só seria um poder de processamento limitado. E isso dentro da nossa tecnologia não existe. Não existe. Então teria que ser uma tecnologia muito mais avançada do que uma tecnologia computacional determinista, binária, mesmo quântica. A computação quântica não tem essa capacidade também em termos de processamento, apesar de processar zilhões de vezes mais rápido, né? Eu espero que vocês entenderam por que não é uma simulação criada em laboratório. E aí, Helena, deixa uma outra pergunta aqui há 2 semanas. Boa tarde, cara. Primeiro, obrigado pelos conhecimentos compartilhados. Minha pergunta é: possível que no meio da noite acordemos por segundos percebendo que não estamos no nosso quarto, mas sim num quarto quase igual?
Tive esta sensação hoje. Olhei para o meu filho que dormia perto e vi vários iguais a ele sobrepostos. Não entendi muito bem no momento, mas consegui perguntar a ele o que ele estava fazendo. Mas na verdade eu queria perguntar onde estávamos. Mas as palavras não saíam de acordo com o meu raciocínio. Detalhe, ele me respondeu: não sei. No fim, não sei exatamente onde e quando isso ocorreu, mas lembro de vários dele, uns sobrepostos ou justapostos ao outro. E alguma imagem dele dentro daquelas várias me respondeu, mas mentalmente. Obrigado. Tem duas possibilidades. Ou porque você assistiu um programa meu e o cérebro seu criou toda uma situação que você viu isso, né? Porque a gente fala muito sobre fragmentação, mundos sobrepostos. Isso talvez induz a você fazer uma criação mental durante o sono. Ou realmente isso aconteceu e você conseguiu se projetar consciencialmente e ver várias realidades paralelas sobrepostas, né? Que é uma coisa muito difícil de ser feita, porque esse acesso de uma realidade para outra é uma coisa que acontece com muita facilidade, apesar de acontecer. Mas fica muito difícil de nós sabermos realmente o que aconteceu. Não dá para generalizar. Aconteceu isso, então vai acontecer para todo mundo. Entendeu? E o Francer Jr., há 2 semanas ele deixou uma pergunta. Semana passada tive perturbações em uma noite, como se fosse obsidiado. Então meio que acordei durante esse sonho estranho. Vi um ser cinza passando ao lado da cama, com estatura de 1,20 m aproximadamente. Logo voltei a dormir, sonhando, e vi com a forma redonda, com um centro aveludado e cinza. Eu vi algo com uma forma redonda, com centro aveludado e cinza, pousando no meu braço. Nisso meu corpo absorvia o objeto, enquanto meu braço ficava transparente, minhas veias brilharam em um tom azul intenso que absorvia o objeto. Pode ter sido real a implantação de um chip? Observação: nunca tive uma experiência, contato ou visão de seres extraterrestres. Aquilo que eu falei na pergunta anterior. Se observe bem, se você assistiu algum filme de ficção, alguma coisa durante o dia que engatilhou uma criação mental desse tipo. Caso contrário, não, então pode ser sim alguma coisa te visitou durante a noite e você viu alguma coisa realmente sendo implantada em você. Mas assim, não tem como afirmar, porque é uma coisa muito particular de cada um. Teríamos que fazer uma avaliação para verificar se você andou assistindo muito filme de ficção científica durante a semana, ou viu muitos vídeos meus que falam sobre extraterrestres, e isso pode ter engatilhado uma criação mental. Mas, caso contrário, nada disso foi alvo da sua semana, então algo aconteceu, realmente, como você descreveu nessa percepção sua, né? Porque é muito fácil você falar, mas aconteceu assim, aconteceu assado. Geralmente, quando é implante, a grande maioria das vezes, quando é físico, ele deixa marcas, né? No braço, nas pernas, marcas redondas, triangulares. Agora, pode ser um implante espiritual também, que não deixa marcas, tá? Então, mas é muito difícil você afirmar, bater o martelo e falar, não é isso ou é aquilo, né? Bom, vamos lá então. Então tem o Lucas Malma aqui, que deixou há 2 semanas uma pergunta: o que é mundo astral? O que as pessoas precisam entender é que existem várias realidades paralelas, né? Físicas igual a nossa, várias terras físicas, linhas temporais paralelas, mas ao mesmo tempo, cada universo desse paralelo existe um universo espelhado, que é o mundo astral. O universo espelhado, o universo oposto, o universo antítese, é o mundo astral. Então, cada universo físico tem sua contrapartida astral, que por sua vez, ela se subdivide em diversas frequências, vamos assim dizer, ou coerências quânticas, né? Então, o mundo astral é um mundo sobreposto ao nosso, espelhado. Cada célula do teu corpo, cada partícula subatômica da nossa realidade possui um duplo nesse mundo astral, né? E o mundo astral se estende
para além da camada da crosta terrestre, né? E vai se estendendo. E no mundo astral você tem diversas humanidades que muitas vezes estão em camadas diferentes, em vibrações diferentes, e não se enxergam umas às outras no mundo astral, né? E aí o Kleber Tadeu deixou uma pergunta 3D. Oi, Caio, boa tarde. Caio, seria os arcontes aliens que controlam a realidade? Antigas criaturas relacionadas à gnose. Falam desses seres. Grato. Os arcontes são programas, que nem programas de computador, né? São tão conhecidos como os anjos, né? Que não são nada coisas boas, né? E como controladores do sistema, eles às vezes têm função de monitoramento, controle, eles controlam acesso às coisas e muitas vezes são mensageiros de mentes máquinas que estão acima deles, que ditam algumas das regras e objetivos e agendas que o próprio sistema de controle implementa de tempos em tempos na nossa realidade, né? Esses são os arcontes. São que nem fossem programas, mentes máquinas, né? Não possuem características como a nossa de empatia e outras coisas mais. Eles agem como se fossem coisas robotizadas, né? Programadas, né? Eles seguem estritamente o que foi programado, uma agenda. E esses são os arcontes. Nada a ver com aquele negócio de réptil que o pessoal fala aí. Você vê muita gente falando dele de Ike, não, porque não sei o que, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a Ana Paula deixou uma pergunta: é possível almas serem... Tudo bem, Ana Paula? É possível almas serem sequestradas de outros planetas e introduzidas aqui na Terra contra a vontade? Isso é feito todos os dias, né? Todos os dias não digo, mas de tempos em tempos tem levas e levas que são trazidas para cá, né? São as famosas migrações planetárias de espíritos, né? Que vêm para cá. Obviamente que existem épocas que isso acontece com maior frequência, né? Por exemplo, na Terra aconteceu há muito tempo atrás, quando o planeta Marte foi destruído. Grande parte da sua humanidade espiritual veio para aqui, né? Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, fala-se por aí, vieram os exilados de Capela, assim, assado. Existe Capela, existe esse planeta, sistema binário, mas também a grande maioria desconhece a grande migração em massa do planeta Marte, de espíritos para a Terra, que ocorreu há muito tempo atrás. E é por isso que nós herdamos essa tendência bélica, né? Da guerra, da violência. Isso vem dos marcianos. Não é à toa que o planeta Marte é o planeta da guerra, é conhecido, porque foi destruído numa guerra termonuclear, com 2 grandes explosões termonucleares. Então isso já está enraizado no espírito, de muitos espíritos que vieram parar aqui de Marte. Deus da guerra. Por isso que a humanidade herdou essa herança bélica. E muitas almas são levadas contra gosto, em mercados, de um mundo para o outro. Mas antes disso, ela passa por mundos transitórios, como a nossa Lua. A nossa Lua é uma prisão. As almas vão para lá, ficam um tempo lá e depois são deportadas para outros planetas fora do nosso sistema solar, em outros sistemas estelares. Nandi e os gatos. Tudo bem, Nandi? Outra pergunta: por que estamos presos nesse planeta? Quem nos mantém presos? Quem nos prendeu? Como o projeto chegou a esta conclusão de vivermos presos na Terra, somente a Terra abriga presos? Não necessariamente. O projeto chegou a essa conclusão devido ao modus operandi do próprio sistema de vida que nós vivemos, né? Não só pela elite que controla o topo da pirâmide, mas essa própria elite percebe-se que é controlada. E pela fenomenologia que vem ocorrendo há centenas e centenas e centenas e centenas de anos, que criou todos os sistemas de crença no planeta Terra, e por sua vez esses sistemas de crença alteraram toda uma trajetória de desenvolvimento sociopolítico e econômico de uma civilização, né? O poder da crença é muito maior que qualquer sistema sociopolítico e econômico, né?
E isso gerou conflitos gigantescos na humanidade, que levaram a humanidade a se dividir e levaram a humanidade a criar bolsões de sistemas de crença, onde as pessoas pertencentes a esses bolsões, umas passaram a odiar as outras que estão em diferentes bolsões de sistemas de crença, né, sistemas doutrinários. As pessoas passaram a se odiar gratuitamente sem saberem por quê, né, porque alguém diz, algum sistema criou isso, e obviamente tudo isso para distrair o ser humano, tirando-nos o foco das nossas reais origens, né, e tirando o foco da nossa percepção daquilo que nos controla, né? Então o controle é mental, mais mental, não é um controle físico, mas mais mental, porque as pessoas vivem em constantes ilusões mentais nesse planeta. E isso tudo levou à conclusão do projeto Terra Oculta, que o planeta realmente é um planeta prisão, e tudo isso reforçado por textos antigos, manuscritos antigos, que falam sobre esse controle de uma maneira indireta. Textos gnósticos, textos eslavos antigos que falam que existem outras humanidades como a Terra, no mesmo nível de evolução tecnológica e sociológica e de civilização como a nossa, sendo controladas também na nossa galáxia, e isso gira em torno de 400 mil planetas igual ao planeta Terra, né? Isso é mencionado claramente nesses textos antigos. Existem 400 mil planetas igual ao nosso, sendo controlados da mesma maneira, né? Então você pode olhar para o espaço hoje em dia e perceber que existem 400 mil terras parecidíssimas com a nossa, nessa mesma situação. Isso não contando outros mundos diferentes do nosso que existem. Quando eu falo 400 mil, são 400 mil físicos e tão parecidos como o nosso, aqui nesse braço da galáxia. Mírio Silveira, tudo bem, Mírio? Há duas semanas ele mandou isso aqui. Oi, Ricardo, tudo bem com você? Tudo bem, Mírio? Lá vai a pergunta. Se eu criar um mundo imaginário com pessoas, casas, situações, tudo no mínimo detalhes, para habitar depois da morte, existe alguma possibilidade disso acontecer? Existe sim, Mírio, existe. Mas o problema é que você vai criar, não um mundo, você vai criar uma ilusão mental e vai se fechar nela. Você vai se fechar. Muitas pessoas fazem isso a todo momento. Muitas pessoas que morrem acabam entrando nessa situação e ficam num canto ali jogado, numa casa, num lugar, vivendo esse mundo ilusório na cabeça, né? Ou seja, elas se estagnam e vivem um mundo ilusório. Muitas delas chegam a ponto de congelarem seu corpo extrafísico, e acabam tomando uma aparência meio que escura, parece piche, parece petróleo. E esses seres são levados num lugar e ficam deitados em camas, vivendo o mundo deles, como se fosse uma droga mental. E é um mundo tão real quanto o nosso, mas criado pela própria mente, né? Então precisa tomar muito cuidado quando você fala, eu quero criar um mundo assim, assim, assado, porque você pode ser sugado para dentro desse mundo mental e você não entra em sintonia mais com a realidade que o cerca mesmo no mundo astral, né? Existe isso, e isso acontece aos montes hoje em dia no mundo astral, né? Então muitas pessoas, você vê muitas pessoas jogadas aqui e acolá, como se fossem drogados mentais, mas estão vivendo esse mundo que criaram mentalmente. Pode ser o mundo delas quando estavam vivas, e elas ficam repetindo aquilo na mente. É mais ou menos isso. E é isso aí, gente. Então vamos ficando por aqui no Projeto Terra Oculta. Responder algumas perguntas, né? A gente vai estar respondendo mais perguntas ainda. Mande suas perguntas abaixo aqui nesse vídeo, né? E o projeto vai tentar cobrir todas essas perguntas de uma maneira, numa sequência lógica. E espero que tenha uma boa semana. O projeto deseja tudo de bom para vocês aí, muita energia, muita paz, muita proteção e muito equilíbrio mental. É isso aí, gente. Um grande abraço e a gente vai se falando aí, tá bom? Até mais.